São José, nosso Pai do céu, vinde em nós, ó Senhor, nas dificuldades em que nos achamos, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Hoje rezamos pelo 9º dia de nossa novena especial pelas igrejas. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, faz-me renascer. É isso aí. Cantei muito essa modinha, esse hino, quando a gente ainda era pequeno, nos grupos de oração, na catequese. Vem, Espírito Santo, transforma todo o meu ser. Esse gesto era tão bonito porque nós clamamos o Espírito, que é o nosso conselheiro, que é nosso amigo, que é um sopro que a gente não vê, mas um sopro a gente pode identificar. Como que a gente identifica um sopro? Eu me lembro quando a gente salivava a ponta do dedo para descobrir o direcionamento do vento. A gente não enxerga, mas sabe. Eu não sei se você já fez isso, mas se você foi um bom soltador de pipa, ou em alguns lugares chama papagaio, né? A gente molhava a língua e que direção está o vento? E aí a gente ia sempre contra o vento para que o vento levasse. Nós não queremos ir contra o sopro do Espírito, pelo contrário, nós queremos estar junto dele, porque é o sopro dele que inclusive nos dá leveza, né? Quando vem aquele vento forte e a gente está caminhando a favor, a gente não se sente até mais leve? É essa leveza do Espírito Santo em nossas vidas, é essa alegria que ele nos dá. Por isso a gente hoje deve perceber quais os caminhos para a igreja, quais os caminhos para a minha vida pessoal, os caminhos para a minha comunidade. Vamos sentir esse vento do Espírito Santo que nos dá maturidade, que arrebenta as portas trancadas pelo medo e nos dá a coragem da cruz. Aquela coragem que faz enfrentar a cruz na certeza do domingo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Viva o Espírito Santo que habita em nós e que vem sobre a sua igreja. Bora rezar. Oração inicial. Iniciemos juntos esse momento de graça. Em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós os pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José,
rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus. Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia a dia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 4 e 5. Nós sempre fazemos essa experiência de vivenciar a igreja como uma casa de amor. A casa em que o Pai escolheu para que seus filhos não percam o rumo do céu. Aquele rumo do paraíso perdido por Adão, reinaugurado em nosso Senhor Jesus Cristo, esta volta maravilhosa pela graça, pela instauração da misericórdia, quando o próprio Deus assume a nossa natureza humana e, para nos tornar verdadeiramente divinos, deixam sinais. E é nestes sinais que a igreja, de fato, se orienta, se baseia, se experimenta como um ente de Deus, como uma criatura de Deus, mas que adere, filhos, ou seja, quanto divina ela também é, ela cria essa adesão de cada um de nós ao corpo místico de Cristo. Quando nós pensamos na igreja, nós falamos de uma história de 20 séculos. Não é uma instituição criada por inspiração da divisão de um ou outro membro. É uma descoberta que, desde o judaísmo que Jesus viveu no primeiro século, os sinais que ele deixou, as alianças que ele criou, enfim, fazem com que hoje a gente compreenda coisas e ainda vá compreender outras a partir dos séculos que nos iluminem num caminho verdadeiramente de paz, de amor, de conversão, mas sobretudo de defesa de valores que são divinos e não meramente humanos. É a igreja o lugar pelo qual Deus escolheu para gerar os seus filhos. Sim, no nascimento como uma criança. É lá que também a nossa infantilidade na fé é gerida, enquanto Deus se revela cada vez mais. E aprendemos a buscar um Deus que é Pai, sim, mas que não é aquele que presta favores apenas porque nos criou e nós não pedimos para nascer, mas é aquele que acolhe filhos gratuitos, que à medida que apresentam junto com a fração do pão e do vinho a sua vida, conseguem compreender que para além daquilo que eles veem, acontece a graça, acontece esse mistério de sermos mais que meramente seres humanos, mas sermos seres humanos de modo completo, ou seja, como o Cristo. Voltamos àquela naturalidade do batismo e o sangue que nos lava nos torna de novo imaculados. E essa imaculada presença de Deus em nossas vidas é o que a gente faz para mantê-la e, de fato, um dia alcançar o céu, que é o nosso lugar. Muitos perguntam, especialmente as gerações mais jovens, mas por que igreja? Por que ir à igreja? Não conseguem entender, de fato, que a igreja não é apenas uma instituição, não é apenas um lugar onde se tem uma torre, um sino, ou se celebra uma missa. A igreja é o lugar da comunhão dos irmãos aqui na terra, que em torno de um objetivo, de um ouvir a palavra, de fato conseguem se compreender não mais apenas como filhos dos seus pais terrenos, mas filhos do Divino Pai Eterno em Cristo. E fazem desse nortear de vida na liberdade um caminho de maturidade, em que vão descobrindo o seu papel, como a gente chama lá no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, de fazer o reino de Deus ser construído aqui na terra. Por inúmeras vias, por inúmeras maneiras, um só caminho, que é Jesus Cristo, nos faz unidos à igreja. Por isso, o primeiro dia deste momento novenário, essa novena perpétua que nós temos, não é à toa que foi dedicada, já que ela começa quando
a igreja comemora 150 anos da declaração de São José como patrono universal da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. O padroeiro da igreja é São José. Então, a partir deste ano, desde que nós comemoramos o ano de São José, a novena nasceu e o seu primeiro tema, sem dúvida, deveria ser aquele que inspirou a comemoração, né, dos 150 anos, a declaração de São José e também o ano de São José declarado pelo Papa Francisco. Ser a igreja, sim, o lugar onde nós nos encontramos para antes viver em comunhão. Sim, é uma instituição, mas para antes vivermos em comunhão e propagarmos o Evangelho segundo o Reino. Vamos pedir para São José nos ajudar. Talvez você já debilitada em casa, não consiga ter uma frequência à igreja, mas às vezes a igreja vem até você através do viático, através da comunhão eucarística. Tudo isso é muito importante para que a gente possa compreender a existência de Deus em nós. Deus não é a gente, mas Deus convive em nós porque nos faz templos. Desse mesmo modelo que ele escolheu, o templo humano, não é, para de fato habitar, construído de pedra, ainda mais este templo de carne, sangue, de humanidade, abriga a consciência divina que nos norteia neste caminho. Por isso é tão importante estarmos juntos, viver em comunhão. Essa dimensão que não é só a missa, mas é uma construção diária de amor, de encontro, de desencontro, de dores, mas também de satisfação. Vamos pedir que São José nos ajude, como igreja, a ser a igreja que Deus espera, que Deus quer, que Deus, de fato, criou para que fosse um sinal, um sacramento da sua presença no mundo em Jesus Cristo. Bora rezar mais um pouco. Oração a São José. Amado Pai São José, acudi-nos em nossas tribulações e, tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao menino Jesus. Ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas, e assim, como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter do céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu. Moro no bairro já há muitos anos e a gente frequenta, eu e minha família, as missas aos domingos. E ontem, em especial, nós viemos agradecer, eu vim até com o amigo Saulo, agradecer pela graça que ele teve de um salvamento, de afogamento. Ele na hora pediu, Jesus, eu creio em ti. E apareceu um rapaz já de última hora, ele já tinha desistido, não estava aguentando mais, e o salvou. Eu cheguei a missa, eu estou com dor no meu pé há meses, desde dezembro.
com essa dor no calcanhar, que assim, eu já fiz de tudo que eu imaginava e essa dor não passa. Ontem eu me ajoelhei e pedi a São José que fizesse as graças, porque tem mais o que fazer, já fiz tudo o que podia. Remédio, sessões de choque, já fiz muitas coisas, ele não resolve. E pedi a ele ontem à noite, na missa das 19 horas, que fizesse essa graça. Eu saí com dor, saí caminhando com dor ainda no pisar, aí levei esse meu amigo para casa e voltei para casa. Eu cheguei em casa, assim que eu pisei em casa, eu senti que não estava mais doendo. Estou desde janeiro com essa dor. Então são quase 5 meses de dor intensa. E falei, isso só pode ser, não é possível, só pode ter sido uma graça. E fui dormir, acordei cedo. De manhã eu não consigo, nesses meses todos, colocar o pé no chão, né? E levantei hoje de manhã e consegui pisar sem dor. Aí eu disse, meu Deus, só pode ser a graça de São José. Aí vim de manhã, comprei o texto de São José, comprei a oração, me sentei ali na frente da imagem, rezei o texto e fui embora. Moro pertinho, fui caminhando e fui para casa. E a dor diminuiu assim 99%. Então eu sinceramente acredito que eu recebi essa graça. Peço assim que quem precisa realmente de uma graça, faça seu pedido com muita fé, como eu fiz, né, que eu acredito muito, né, em São José, em Maria Santíssima e em Jesus, né, que a gente está sempre orando e agradecendo muito também, e que tenha muita fé, que faça seu pedido. E o meu foi tão instantâneo que eu fico assim, sem palavras para dizer de verdade o que eu sinto. Mas nem que demore um pouco, né? Continue na fé, continue persistindo nas orações, nos pedidos e nos agradecimentos. Bênção do dia. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Hoje, amados filhos e filhas de São José, neste abençoado ciclo novenário especial, nos aproximando de Pentecostes, queremos rezar pela Igreja, o Papa, os bispos, os nossos padres, os religiosos e religiosas, missionários e missionárias e todos os leigos engajados. Por cada pequena ou grande comunidade,
por cada trabalho pastoral. Que o bom Deus, pela intercessão de São José, possa derramar misericórdia e renovada esperança, buscando neste dia vossa constante proteção, ó bom Senhor sacramentado. Nós pedimos o auxílio do seu pai adotivo, nosso paizinho no céu, São José, rezando por todas as causas que nos são importantes e urgentes, mas de modo especial pela Santa Igreja. Rezemos juntos. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação e depois de ter implorado o auxílio à vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também a vossa intercessão por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente suplicamos que lanceis um olhar bondoso sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos socorrais em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providente da divina família, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus da cilada dos seus inimigos e de toda adversidade, e enviai sobre ela a graça do teu Espírito Santo. Amparai a cada um de nós com vosso constante cuidado e proteção. Agora também, diante desta água, queremos abençoá-la, trazendo para as nossas casas este sinal do nosso batismo. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o vosso perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorre sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Roguemos também ao grande protetor da Igreja, nosso querido e amado Arcanjo São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje nós celebramos a vinda do Espírito Santo. Celebramos o desejo da igreja ser madura, de não ter medo, de não se fechar. Eu me lembro de tantos e tantos santos que lá no século XIX lembravam que a igreja tem que sair das suas sacristias, que as paróquias de fato têm que assumir toda a sua territorialidade, não só o templo ou os seus adjetivos pastorais ali, os seus complementos pastorais, mas temos que ir onde o povo está. Assim nos indica o Espírito Santo, que arrebenta o medo e de fato faz com que eles vivam essa caminhada. Pedro vai lá, proclama a palavra de Deus
e, de fato, uma conversão de milhares de pessoas. Assim, a igreja tem essa mesma força que a gente celebra hoje, o Espírito Santo. Amados, e você pode nos ajudar nessa missão, a novena dos filhos e filhas de São José, a missa votiva de São José, através da chave Pix celular. Final de semana, nossa equipe está descansando no seu devido descanso, vivendo Pentecostes nas suas comunidades paroquiais. E você pode enviar para nós um Pix em qualquer valor, ajudando-nos nessa missão. Vou dar aqui o número lá, 119 1300 9065. 119 1300 9065. Repete, padre. 119 1300 9065. Chave Pix celular, exclusiva da novena dos filhos e filhas de São José. Como é que aparece aí, padre? INBRAC, Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, que é a entidade mantenedora, né? Parceira da Rede Vida desde a sua fundação, que cuida da programação religiosa aqui no canal da família, tá bom? Vamos acolher a bênção de Deus, que o Espírito Santo possa recair sobre as nossas vidas pela poderosa intercessão da Virgem Mãe da Igreja de São José, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até hoje a gente viveu essa linda caminhada, né? Caminhada de rezar pela igreja. Amanhã a gente celebra de modo especial a coroação desses dias de caminhada com o Espírito Santo e com Maria, Mãe da Igreja. Também eu te convido para a celebração às 19 horas, que a gente vai ter essa motivação, né? Celebrarmos esta linda festa criada pelo saudoso Papa Francisco e que vai ser vivenciada por nós amanhã. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós, te espero. E ninguém possa jamais